Fala, meus irmãos em Cristo Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Profecias da Bíblia. Meu nome é Ítalo Barbosa, a gente vai falar sobre um grande movimento que vai impactar as nações do mundo. Um movimento que as televisões vão falar, as grandes mídias, a internet vai bombar com vários vídeos do movimento que vai estar acontecendo. Olha só, um movimento político, um movimento religioso, do qual já está até acontecendo de uma maneira. Por quê? Os judeus estão se reunindo em praça pública, pedindo a chegada de um Messias tão aguardado, um descendente de Davi. Então eles se reúnem em praça e eles fazem uma oração para que venha o descendente de Davi e governe sobre Israel e também que traga paz para o mundo inteiro. Olha só, igualmente os árabes também esperam e comemoram todos os anos a chegada de Mahdi, o retorno de Mahdi, do qual a profecia islâmica diz que ele está dentro de uma caverna, dentro de um abismo, e ele retornará agora nos últimos dias. Ele ouvirá a voz do anjo Gabriel gritando em Medina e ele vai se levantar para cumprir a sua profecia nos últimos dias. Igualmente também o profeta Isa, que é o profeta Jesus do islamismo, do qual ele não foi morto na cruz, ele foi arrebatado e retornará para dizer que a Bíblia foi alterada e que ele nunca disse que era o Filho de Deus. Observa só, por que é que esse povo até hoje espera com tanto fervor, com tanta emoção, de que um Messias vai chegar? Por exemplo, dentro do islamismo eles acreditam que ele vai governar, ele vai unir as nações árabes e que o islamismo vai crescer e vai alcançar toda a terra. Olha só, né? Então, que profecia é essa que faz com que esse povo acredite que isso vai acontecer? Uma profecia de 2.600, 2.700 anos do nosso tempo. Do tempo de Jesus, 600 a 700 anos antes de Jesus. E a gente vai abrir aqui, eu estou com minha Bíblia online, você pode pegar a sua Bíblia aí, e a gente vai para Isaías no capítulo 9, no versículo 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Veja só, Jesus, o Filho de Deus, ele vem e cumpre todas as partes todas as profecias dos quais os profetas do Velho Testamento profetizou. Por exemplo, não só Isaías profetizou sobre a chegada do Messias, quanto Daniel, Miqueias e vários outros profetas. Por exemplo, Daniel, inclusive, dá a data específica do qual o ungido viria e seria morto. Olha só. Por exemplo, Miqueias, no capítulo 5, a partir do versículo 2, ele diz: de Belém sairá luz para o mundo inteiro. Olha só, falando acerca do nascimento de Jesus. E Jesus fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus diz: amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas Israel estava em pecado. Israel não conseguia ver. Ele pedia tanto. Israel, desde o início, desde o cativeiro da Babilônia, Israel pede a Deus em oração um rei que governe, um rei que venha estabelecer a paz, que venha estabelecer o domínio de Israel. Mas eles estavam corruptos e o profeta Isaías, até mesmo antes do exílio da Babilônia, já estava dizendo, no capítulo 1 de Isaías: o boi conhece o seu possuidor, mas Israel não conhece o seu Deus, a voz do seu Senhor. Ezequiel estava certo que os sacerdotes eram homens de Deus e representantes de Deus. Olha só, e Deus abre a visão de Ezequiel e ele começa a enxergar por trás das paredes, ele começa a ver a idolatria dos sacerdotes de Israel, a prostituição, a corrupção. Então Israel estava em pecado. E por conta do seu pecado, se você abrir Deuteronômio capítulo 28, as 7 vezes mais bênçãos que o Senhor traz sobre o seu povo. Mas quando o seu povo se afasta, então o Senhor permite que venha sobre eles a destruição. Afinal de contas, tudo aquilo que você plantar, assim você colherá. Jesus está lá sobre o Calvário, em cima da cruz de Jesus está lá escrito: o Rei dos Judeus, o Rei do qual eles mesmos tiraram a vida. Olha só, meus irmãos. Jesus, antes de ir para a cruz, ele fala para os seus discípulos, dizendo: aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E a gente vê que no ano 70, de fato, Israel é tomada pelos seus inimigos e eles são espalhados pelos 4 cantos da terra, e é assim também que o evangelho é espalhado a partir daí. Mas Jesus alerta dizendo à sua igreja, olha só, primeiro vou citar aqui João 5,43, eu vim em nome do meu Pai e vocês não me receberam. Porém, outros virão em seu próprio nome e vocês o receberão. Jesus está falando para aqueles homens que não acreditaram que ele era o Messias. Mas para a sua igreja, Jesus disse: olha, eu vou trazer um alerta para vocês, dizendo: nos últimos dias
virão falsos profetas. E virá o falso profeta, do qual ele enganará a muitos. E se fora possível, enganaria também até os escolhidos. Está em Mateus capítulo 24, no versículo 24. Olha só, meus irmãos, então vamos falar agora acerca dos últimos dias. Os judeus, eles esperam veementemente pela chegada de um Messias, do qual eles ignoraram Jesus. Vejam só, eles acreditam que venha um descendente de Davi que governe Israel e que ele seja o rei de Israel e que ele governe também o mundo, que venha paz sobre o mundo inteiro. Veja só, enquanto os árabes também aguardam a chegada de um Messias, eles acham que esse Messias vai trazer o crescimento do islamismo para o mundo inteiro, ou seja, cada um puxa a corda do seu lado e quer ter a razão. Enquanto de um lado também os protestantes acham que a Bíblia só se refere a eles. Os cristãos acham que tudo isso aqui só favorece a igreja do Senhor, quando eles esquecem que Deus fez promessas a Abraão. De Abraão, Deus abençoaria a sua descendência e todos os povos e todas as nações da terra. Então o Senhor tem salvação para os judeus, o Senhor tem salvação para os árabes e o Senhor tem salvação para os gentios, para todos os povos da terra. Meus irmãos, Romanos capítulo 11, no versículo 11, o Senhor começa a contar para a sua igreja dizendo: olha só, gentios, não se esqueçam, Israel é o meu ramo principal. E assim como eles sentiram ciúme de vocês, quando eu favoreci os gentios com a minha palavra e com o entendimento, os judeus sentiram ciúme de vocês, assim igualmente quando eu favorecer Israel, vocês sentirão ciúme deles. Por que eu estou dizendo isso a vocês e por que a gente está falando até de restauração de Israel aqui nesse vídeo? Para que a igreja do Senhor não venha aqui condenar os judeus, demonizar os judeus como fizeram por tanto tempo. Você vê que os pastores das igrejas não falam sobre a restauração de Israel, onde a Bíblia diz que 10 homens pegarão na gola de um judeu e dirá: nos leve-nos contigo e nos ensine sobre o Deus de Israel. Quando a gente fala sobre o falso profeta, a gente fala sobre um tempo de restauração de Israel, do qual Israel vai passar e do qual os árabes e os judeus também vão passar. Por quê? Apocalipse 13, no versículo 11, diz: uma besta se levanta da terra e ela possui 2 chifres. Lembre-se, Apocalipse capítulo 13, no versículo 1, João está vendo uma besta que se levanta de muitas águas, do qual significa povos, línguas e nações. Mas a besta ela se levanta de uma terra específica, do qual a gente estuda na teologia, a gente entende que é Jerusalém. Jerusalém hoje é uma terra praticamente internacional, ou seja, é um estado, é um lugar que, apesar de estar sob o domínio de Israel hoje, ela tem um entendimento dentro da escatologia para árabes e judeus que ela é a terra santa, do qual os árabes vão até as mesquitas adorar Alá, enquanto os judeus querem também nessa terra construir o seu templo para adorar a Deus. E vive um verdadeiro cabo de guerra para que a cidade santa de Jerusalém seja a cidade e a terra santa. Veja só, é um engano dos homens, é a ignorância da religião que tem matado muitos. Meus irmãos, com mais detalhes aqui eu vou explicar para vocês, porque eu vi que eu falei muito resumidamente. Enquanto Apocalipse 13, no versículo 1, se refere à besta que surge das águas do mar, né? Ele vem se levantando do mar, uma besta, e ela possui 7 cabeças e 10 chifres, a Bíblia está se referindo ao anticristo, do qual a gente já falou aqui em um vídeo sobre Apocalipse 17, do qual depois eu vou trazer um vídeo explicando só sobre o anticristo, do que a Bíblia fala, tá bem? Então, já o falso profeta, ele é essa besta que se levanta da terra, de uma terra, e ele possui 2 chifres, do qual eu vou continuar explicando a vocês aqui no vídeo. 2 chifres do qual a profecia está falando, significa, na teologia, segundo Daniel, capítulo 7 ao capítulo 12, que significam reinos, poderes, povos, reis. É isso que significa na Bíblia chifres. Então a gente entende que quais são as 2 nações que saem da linhagem de Abraão? São árabes e judeus, do qual esperam um Messias até o tempo de hoje. Então é muito provável que esse falso profeta se levante entre essas 2 nações. E é provável que ele venha de Jerusalém. Porém, eu não estou afirmando isso para vocês. Isso é um estudo teológico do qual a gente compreende de acordo com as profecias dadas a Abraão e do qual se levanta as 2 nações. Então, quando se tem 2 chifres em uma terra, a gente entende dentro da escatologia que a gente pode ter um falso profeta do qual virá enganar essas 2 nações, especialmente porque eles aguardam até hoje a chegada
de um Messias. Porém, qual é o principal objetivo do falso profeta segundo Apocalipse capítulo 13? É levar todos esses povos que acreditam nele para o anticristo. A gente pode abrir aqui Apocalipse capítulo 13, a gente fazer a leitura para que vocês entendam. Vi outra besta, emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro. Presta atenção. Mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado. Olha só. Então, essa terra é mencionada por diversas vezes. Em Apocalipse 11, no versículo 18, se não me engano, deixa eu abrir aqui para vocês. 11:8. O seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma, Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Ou seja, essa cidade de Jerusalém, do qual é interpretada pelos judeus, pelos árabes como a cidade santa, é também chamada de Sodoma e Gomorra. Olha só, e Egito. Meus irmãos, é por isso que a gente entende que essa terra seja Jerusalém. Porém, isso é uma interpretação. Por que eu digo isso? Porque muitos gurus de internet, do qual engana muitos de vocês, eles dizem 8 de abril de 2024, 3 dias de escuridão. E eu vim aqui nessa rede e disse 8 de abril de 2024 não vai haver 3 dias de escuridão, porque existe uma cronologia bíblica e do qual é fato daquilo que está escrito não se pode ser mudado. Eu não posso vir aqui distorcer a palavra de Deus apenas para enganar a vocês e dizer isso vai gerar like. Eu vou falar isso porque isso vai impulsionar as pessoas a compartilhar esse vídeo. Porque na verdade o trabalho deles é iludir vocês de uma maneira dizendo 8 de abril, 3 dias de escuridão, aí você fica ansioso e você compartilha isso com outras pessoas. Olha, será que vai acontecer? E fica todo mundo ansioso e disso faz com que as pessoas compartilhem. Eu falando aqui, eu também me lembrei, porque o vídeo aqui ele não tem uma pauta, então eu vou falando conforme aquilo que eu vou me lembrando, mas lembre-se, sobre o Messias do qual os judeus crucificaram. Diz assim, uma profecia de Isaías, para vocês verem o quanto a cegueira dos árabes e dos judeus são grande. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Isso é uma profecia de 600, 700 anos antes de Cristo. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você está vendo? A profecia se cumpriu ao pé da letra. Mas há um tempo de restauração para Israel. Há um tempo de restauração também para o povo árabe. E há um tempo também de restauração para católicos, para cristãos, protestantes. Por quê? Porque muitos até hoje vivem ainda sobre a escravidão. Conhecereis a verdade vos libertará. Ele levanta a placa da sua igreja e diz, eu sou mormon. O outro diz, eu sou do 7º dia. O outro diz, várias denominações, né? Eu sou da Assembleia, eu sou da Batista, eu sou do... Eu esqueci até o nome, são tantas denominações que eu até esqueci agora o nome. Então eu sou da Igreja Católica e você acha, quando você fala do Papa, você acha que aquela pessoa que está falando do Papa, você já deixa de ouvir ela porque você adora tanto o Papa que você já se perturba. Quando você fala do Edir Macedo, quando você fala do R.R. Soares, quando você fala de um homem, eles se incomodam. Por quê? Porque eles não estão seguindo a Deus, eles estão seguindo a homens. É a mesma queda que aconteceu com o povo judeu. Eles seguiam os seus sacerdotes, eles viviam dentro da sua religião, eles massacravam pelos sábados os pobres e os inocentes. Se caísse um boi dentro de um buraco, eles não tiravam porque era sábado, e pela sua religião eles matam e morrem. É por isso que há tantas guerras. E o falso profeta, quando ele se levantar para enganar a muitos, ele sabe muito bem de tudo isso que vem acontecendo. E ele vai criticar essas religiões. E nessa estratégia ele vai fragilizar a todos aqueles que não têm base bíblica. E esses vão se perder e esses vão ser levados até o anticristo. Então chegará o tempo em que o anticristo vai se revelar de fato como profano, como iníquo, o filho da perdição. E ele vai exigir adoração para si, como eu acabei de ler para vocês aqui. E é nesse momento que árabes e que judeus não vão se prostrar, porque eles estão dentro de uma religião monoteísta, onde eles não se prostram à imagem e a deuses. E os judeus não acreditam que, por exemplo, o Messias que vai vir, eles não acreditam que esse Messias seja de fato um filho de Deus, ou que ele seja de fato alguém que você possa se prostrar. Eles só acreditam que seja um descendente de Davi que venha governar sobre Israel com justiça, como foi similarmente o governo de Davi.
Tá bem, meus irmãos? Então chegará o tempo da restauração de Israel, do qual eu descrevi para vocês aqui em Romanos capítulo 11, no versículo 11, do qual Deus diz, olha, igreja minha, quando vocês verem eu levantando Israel como uma grande nação, Isaías capítulo 2, no versículo 1 já diz, eu farei de Sião um monte mais alto entre todos os montes. Montes, quando a Bíblia fala, ela fala de poder de uma nação. Então Israel será uma grande nação nos últimos dias, mas que cairá no engano, e quando perceber, então uns serão presos, outros serão mortos. E a igreja se safará disso? Não, a igreja passará por todas essas coisas, mas haverá uma parte da igreja que o Senhor estará guardando, assim como eles guardaram também a palavra do Senhor, e eles cumpriram tudo em amor. A gente vai falar agora sobre as 7 igrejas, a gente pode trazer em outro vídeo para vocês. Mas o Senhor não guarda arrebatando a sua igreja, o Senhor guarda de manter a sua igreja, do qual ele fez também ali no livro de Êxodo, quando a gente vai falar sobre as 10 pragas no Egito, tá bem? Então, meus irmãos, tem muita coisa para a gente falar, mas eu acho que eu fiz um grande resumo para vocês aqui sobre esse assunto. A gente pode falar agora sobre escatologia islâmica, a gente pode falar também sobre a escatologia judaica, do qual os islâmicos eles acreditam que Mahdi é o 12º imã, que é o 12º apóstolo de Maomé. Maomé está 600 anos após Cristo. E o que acontece? Eles acreditam que a cidade de Jerusalém é uma cidade santa, como eu disse para vocês, Meca também e Medina são cidades santas, e esse povo, eles acreditam que Mahdi ele não morreu. Ele está dentro de uma caverna, ele tem 1192 ou 1197 anos, eu não me falha a memória agora, e eles dizem que esse Mahdi é um profeta do qual ele retornará para governar as nações. Esse Mahdi, ele se ouvirá de Meca um grande grito do anjo Gabriel dizendo, Mahdi! E quando ele falar essa palavra, então Mahdi aparece em Meca e haverá um grande reboliço no meio do povo árabe. E esse Mahdi é o anticristo dentro da escatologia cristã, comparando com a escatologia islâmica. Já o Isa, que é o profeta Jesus, ele será o Messias, o falso profeta, do qual também os judeus acreditam que será. Então eu acredito que esse Messias que aparecerá, ele virá de Jerusalém. Ou ele terá uma mistura entre as duas raças, entre árabes e judeus. E tem até agora um que se diz ser esse, né? Que é o Abdullah Hazen, que é um homem que diz que ele é filho de uma mãe judia, que é americana, e o seu pai é do Egito. Então ele entende muito bem de escatologia bíblica, porque ele fala, olha, se minha mãe é judia, então eu tenho parte da herança de Abraão pela descendência de Isaac. Se meu pai é do Egito, quem foi para o Egito foi o filho o Ismael de Abraão. Então ele diz, eu sou ismaelita. Então ele se coloca como os 2 chifres. Ele diz, eu tenho os 2 chifres, olha só. Então ele entende muito mais de escatologia do que esses profetas michurucas da internet aí, que dizem, o Papa Leão vai ser o 8º rei de Apocalipse 17. Apocalipse 17 nem de um falso profeta fala, para vocês terem ideia. Até a Globo sabe disso, a Globo colocou Apocalipse capítulo 13, para vocês verem. Aí eles começam a mudar agora a narrativa, eles começam a dizer assim, ah não, é Apocalipse 13, e agora o Papa Leão ele vem para ajudar o anticristo. Não vem. Roma não tem esse poder de cumprir as profecias do engano para Israel e para os árabes. Porque parte dessa profecia, onde vem um falso profeta, faz o cumprimento da restauração de Israel. Para que Israel se restaure não só como nação e potência do qual eles tinham se levantado, mas espiritualmente eles consigam enxergar o seu grande engano. Do qual agora muitos judeus já estão de fato conseguindo enxergar que Jesus era realmente o enviado de Deus. Tá bem? Muitos judeus já têm aberto seus olhos, e muitos árabes também, quando verem os judeus sendo massacrados pela mão do anticristo, que será um árabe, do qual eu falei para vocês que é o Mahdi, quando eles verem, quando ele se revelar, então eles vão, os verdadeiros muçulmanos, os verdadeiros islâmicos que têm de fato e seguem a Deus na sua inocência, eles vão enxergar o sofrimento, e esse anticristo eu acredito que ele vai ter uma sua parte dentro de si voltada mais para o islamismo. Ele vai usar o grande exército dos árabes, que a gente soma em múltiplas nações, tá bem? Então, aqui um resumo que ficou até um pouco longo, né? Mas a gente trouxe as principais partes, tem muitas outras partes do qual Jesus citou sobre o falso profeta, mas eu acho que eu trouxe um entendimento. Meus irmãos, para quem ficou até o fim, obrigado por você fazer parte aqui, sendo inscrito nesse canal, participando da nossa rede ali na rede vizinha, que eu vou colocar aqui por conta dessa rede não bloquear o vídeo, do qual a gente tem
293 mil irmãos ali acompanhando diariamente as notícias dos nossos stories. Então, meu nome é Ítalo Barbosa, deixe o seu comentário, eu gostaria muito de ouvir a sua opinião e eu me esforcei também aqui para trazer, né? Afinal de contas, vocês podem ver que eu estou gripado. Mas chegou o tempo da gente falar acerca desse assunto e outros vídeos virão assim como esse. Então, se você quer saber mais acerca de algum assunto, de alguma passagem dessa escatologia que a gente falou acerca, se você não concorda com alguma coisa, se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários. Para mim isso é muito importante, tá bem? Compartilha, porque essa rede não tem nos favorecido de forma nenhuma. A gente tem um trabalho lá tão grande na outra rede, mas aqui parece que a gente não consegue alcançar ninguém, tá bem? Um forte abraço, meu nome é Ítalo Barbosa, Deus te abençoe verdadeiramente. Até mais.